Quero antes de mais agradecer a todos pela vossa presença. É muito bom ter pessoas interessadas nesta temática da pesca e do lixo marinho. Nós somos o Centro de Ciência Viva de Lagos, eu sou a Ana Marta, tenho aqui a Sara Mira a me apoiar, como sempre. Temos quatro, queria dizer também que este projeto é liderado pelo Centro de Ciência Viva de Tavira. Este projeto, o Alimar, a Ação Lixo Marinho, faz parte de uma sensibilização para o plástico, para as temáticas do plástico. Esta palestra insere-se nessas ações de sensibilização. Já fizemos também muito mais ações como idas à praia, sensibilização de alunos, e é sempre uma temática muito atual e importante. O lixo marinho, realmente não podemos falar de lixo marinho sem falar em plástico. O plástico está na ordem do dia e achámos muito importante falar da temática da pesca, porque a pesca é uma atividade primordial em Portugal e é uma atividade muito importante e da qual tanto eu como a Sara somos apaixonadas. Eu gosto muito de pesca e falar sobre pesca fico sempre muito emocionada, porque foi uma área que trabalhei. Gostava muito também de falar um pouco aqui em algumas estatísticas que assustam, ou seja, quando falamos em plástico, o plástico está diabolizado realmente porque desde que começámos a produzir plástico que ele não se degradou, não é? Temos o mesmo plástico desde sempre. E depois quando ouvimos coisas como existe tanto microplástico quanto estrelas no universo, é realmente assustador. Quando ouvimos que se não tivermos umas soluções mais práticas e eficazes, em 2050 vamos ter mais plástico no oceano do que peixes, é também assustador. E então este tema é importante falarmos sobre ele e falarmos nomeadamente na pesca, porque a pesca, de acordo com a Comissão Europeia, dados de 2015, e depois talvez o Christopher me ajude mais, estes dados revelam que 27% do lixo marinho provém da pesca, provavelmente já aumentou bastante. Mais ou menos metade dessa percentagem também pertence aos plásticos descartáveis, e ainda bem que estão a começar a existir cada vez mais as leis que proíbem os plásticos descartáveis, porque é impossível haver tanto plástico. E falando um pouco nesta temática, vou apresentar já os nossos oradores, que são três maravilhosos oradores. Começarei por apresentar o Christopher Pham, que está neste momento nos Açores, é biólogo pela Universidade de Bangor e é um investigador, lidera grupos de investigação sobre lixo marinho e sobre impactos humanos nos oceanos. É também membro de vários grupos internacionais sobre poluição marinha na interface entre a ciência e a política. O que o Christopher nos traz é realmente a pesca e o lixo marinho no Mar dos Açores e a sua relação com os ecossistemas marinhos de mar profundo. Depois do Christopher apresentar todos estes dados e falar um pouco sobre o seu trabalho, iremos passar à Marisa Almeida, do CIMAR. Esqueci-me de referir que o Christopher é da Oceanos, a Universidade dos Açores Oceanos. A Marisa Almeida é do CIMAR, desde 2005, exato. É doutorada em Química e tem a sua área de investigação em bio e fitorremediação, e a área de especialização é a Química Ambiental. A Marisa Almeida também trabalha na parte dos microplásticos e na sensibilização do público e das escolas sobre esta temática e a literacia dos oceanos. E vem-nos trazer um projeto que eu achei também muito, muito interessante, que é o projeto NetTag, que é exatamente a diminuição das artes de pesca, do abandono das artes de pesca através dos sensores de localização. Vai também falar de alguns dados de microplástico e de lixo marinho. E por isso é que vem logo a seguir ao Christopher, e terminamos com a Carla Tabaio, que pertence à DOCA Pesca, que é bióloga marinha pela Universidade do Algarve e mestre em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade dos Açores, trabalhou em monitorização ecológica e em educação ambiental e está na DOCA Pesca desde 2015, por isso conhece de perto os pescadores e a sua realidade. Tem o projeto que é a Pesca por um Mar Sem Lixo, este projeto visa sensibilizar os pescadores para a produção de resíduos a bordo, mas também o lixo que vem nas artes de pesca, e sensibilização em 17 comunidades diferentes, desde o Algarve ao centro ao norte,
No Algarve estão na Ilha da Colatra, em Sagres, Lagos, também estão no centro em Peniche, Setúbal e no norte em Viana do Castelo, e isso melhor do que eu dirá a Carla na sua apresentação. Penso que após as apresentações dos oradores, nós vamos ter um tempo, e vou ter umas surpresas para vocês, vamos ter um tempo para falarmos todos, algumas pessoas vão as que querem, claro, vão poder intervir e vão poder falar, partilhar experiências, dizer as suas soluções, as que acham, não é? E dar novas ideias para em conjunto conseguirmos também reduzir, tentar, não é? Fazer com que este problema pareça um pouco menor. Passo então a palavra ao Christopher. Christopher, por favor, podes começar a tua apresentação. Também, obrigado. Então vou partilhar a minha pequena apresentação. Acho que conseguem ver agora, não é? Conseguimos sim? Okay. Conseguimos ver bem. Está ótimo. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, gostava de agradecer então este convite que foi feito para vos falar um bocado do nosso trabalho aqui nos Açores. Nós estamos a trabalhar nesta temática desde 2013. Começamos realmente para explorar mais a parte do mar profundo, porque realmente nos Açores, o mar dos Açores é dominado por um mar profundo, mas agora estamos também a trabalhar em outros ecossistemas, tanto na superfície, nas praias, mas também com os animais marinhos, para tentar ter uma visão mais completa desta problemática do lixo marinho. Portanto, esta apresentação é realmente mais focada sobre o nosso trabalho sobre o mar profundo e a pesca, evidentemente. Portanto, queria primeiro fazer uma breve introdução das pescas principais que estão nos Açores, que estão a ser usadas nos Açores. Isto é um gráfico que mostra as capturas anuais, isto é desde 1950 até 2010, infelizmente é um bocado, precisava de um updatezinho, mas pronto, a realidade é mais ou menos parecida hoje em dia. São três componentes principais da pesca nos Açores. Temos aqui o verde, que representa a frota que pesca o atum, portanto, diversas espécies de atuns, e usam principalmente um ar que chama-se saltivara, que basicamente consiste em atrair o peixe com um isco vivo e depois apanhar os atuns com uma cana e uma linha. Portanto, isto é quase 50% das capturas nos Açores, nesta pescaria, que principalmente ocorre no verão. Depois temos uma outra pescaria bastante importante, são os pequenos pelágicos, como a sardinha menos, chicharre e cavala principalmente, com o uso de cerco, rede de cerco. Isto é uma pescaria bastante artesanal e muito junto à costa. E depois temos uma grande, se calhar em termos de capturas, é parecida com o peixe pequenos pelágicos, em nível de dinheiro é muito mais elevado. É uma das principais pescas aqui nos Açores. Para tudo o que é peixe de fundo, demersais e profundidade. Portanto, aqui usam-se principalmente o palanque do fundo, que basicamente é uma grande linha com muitos anzóis, e também usam a linha de mão, que é o mesmo princípio, mas é com barcos mais pequeninos. Então, em relação à perca de aparelho e à produção de lixo marinho para estas diferentes aves, nós temos bastante observações para a parte do saltivara e sabemos que a perca é muito reduzida. Isto é uma arte muito seletiva, sabem muito bem qual é o tamanho do peixe que vai morder, portanto, há muita pouca perca. Estimamos que 0,1% das linhas são perdidas. E são sempre fragmentos pequeninos e raramente chega a interagir com o fundo marinho. Portanto, esta é uma das pescarias mais sustentáveis a muitos níveis nos Açores. Esta pesca do cerco também tem uma porcentagem de perca bastante reduzida, apesar de nós termos ainda pouca informação, mas sabemos que é muito raro perder parte do aparelho. Isto é uma pesca também, como tinha referido, que acontece muito mais perto da costa, tendo uma distribuição espacial muito reduzida. E finalmente, o palanque de fundo, como podem imaginar, é aquela arte que se calhar é mais... que contribuiu mais para a perca de aparelho, a produção de lixo marinho nos Açores, porque evidentemente está junto ao fundo, nos Açores temos fundos muito complexos, muito rochosos, e acaba para perder bastante linha. É mais problemático no caso do palanque na linha de mão.
Portanto, é neste realmente que é mais crítico e mais relação com o fundo marinho aqui nos Açores. E, importantemente, também é uma das pescarias que tem uma distribuição espacial muito maior, portanto, está operado em toda a região dos Açores, nas águas, no território todo. Este mapa mostra as zonas principais de pesca, entre 200 e 800 metros, e todas estas partes vermelhas aqui no mapa estão a ser exploradas pela frota de mensagem aqui da região. Portanto, para vos explicar um bocado como é que nós estudamos o lixo marinho no fundo e como é que a gente depois consegue identificar qual é a fonte, mais ou menos, nós estamos a usar várias plataformas, porque, como sabem, se calhar que o fundo marinho dos Açores é muito rico, e então há muitas campanhas que estão a ser geridas para justamente estudar estes ecossistemas de profundidade. Então nós temos muitos mergulhos que foram feitos dos anos 80, com várias plataformas diferentes, e nós agora temos a tentar recolher todas estas imagens do fundo para ter uma avaliação muito detalhada das quantidades de lixo à volta do arquipélago todo. E aqui estão algumas imagens das plataformas que estão a ser usadas. Aqui temos um submarino, temos umas câmaras que estão a ser arrastadas pelos navios de investigação, outro meio muito utilizado e muito eficiente. Usamos também, ocasionalmente, o ROV Luso, que é o único ROV português, robô, que permite ter imagens muito profundas. E nós também temos um pequeno robô aqui no Oceanos, que também permite explorar algumas zonas menos profundas de 300 metros. E então nós, desde cerca do ano passado, tentamos juntar todos estes mergulhos no âmbito de um projeto regional para realmente fazer esta avaliação. E aqui vos mostro dois exemplos de duas zonas perto do Faial, onde estamos localizados. Se calhar não conseguem ver muito bem, está um bocado pequenino, mas é só para ilustrar que aqui são os pontos brancos, são todos os sítios onde é que encontramos lixo, numa área assim bastante grande. E aqui também no canal, quase todas as imagens mostram lixo marinho, portanto é muito comum encontrar lixo. E o lixo principal são realmente aquelas linhas de palangre, e às vezes linhas muito antigas. Aqui podem ver que realmente são quase 90% do que a gente consegue ver nas imagens são linhas de pescas. E depois, nossa ideia de tudo neste trabalho que a gente está a fazer é depois, eventualmente, fazer modelos de predições do lixo na zona dos Açores. Portanto, o que significa? Usamos todas as imagens, analisamos tudo, depois cruzamos com dados ambientais, como a profundidade, correntes, que podem explicar um bocado a perca de lixo, de linhas neste caso, e depois correr um algoritmo e fazer predições onde é que podemos ter zonas com mais densidades destas linhas. E isto tem realmente uma importância para a gestão e para identificar zonas de prioridade de conservação, mas também zonas que podemos também pensar a ir lá e remover aquelas linhas todas. Portanto, isto é uma ferramenta porque a gente não consegue, claro, ter imagens de todos os sítios que estão a ser pescados, e este tipo de modelo permite realmente identificar zonas potenciais de intervenção. Porquê que é importante isto? Porque realmente, como tinha referido, o mar profundo dos Açores é muito rico, temos ecossistemas muito complexos, muito diversos, e são muito importantes também para pescarias pescarias, porque são zonas onde é que os juvenis vão usar para o desenvolvimento, e são ecossistemas únicos e muito sensíveis, porque realmente são animais que precisam muito tempo para crescer. Temos encontrado recentemente um coral negro, por exemplo, que tem 4.000 anos de vida. Portanto, imagino que se uma linha vai destruir um organismo deste, vai demorar muito tempo para voltar a um estado normal. Aqui vou-vos mostrar um bocado umas imagens das interações com estas linhas. Portanto, não é só uma coisa estética, realmente, mesmo quando está no fundo com as correntes, continuam a fazer abrasão a alguns animais. Ainda há um bocado de pesca fantasma, aqui tem dois exemplos aqui com o congro, mas principalmente o problema são com estes animais sésseis, como os corais e as esponjas, que ficam completamente presos naquelas linhas e eventualmente acabam por morrer. Aqui um exemplo mais próximo para ver realmente esta abrasão. Aqui tem uma linha
e realmente a linha que vai fazer a abrasão no coral, o tecido vai se perder, depois há colonialismo, parasitismo, e depois acaba por morrer, porque como eu referi há bocado, estes são animais muito sensíveis e não estão habituados a lavar com muito stress. Aqui mais uma imagem assim mais impressionante, que é uma linha aqui que passa em vários sítios, e realmente conseguem ver que aquelas zonas que estão expostas à linha, a linha do coral aqui está danificada em vários pontos e acaba por morrer. Isto apesar de ser branco, é um coral preto, e este também não é a espécie que tem 4.000 anos, mas também são animais caracterizados para um crescimento muito lento. Mais um exemplo, aqui neste caso é um coral que forma recifes, e este está completamente morto. Portanto, aqui tem uma linha, e a linha ficou em cima e eventualmente chegou a matar o coral. Também vimos algumas interações um bocado diferentes. Isto é comum também ao colonialismo, todas as coisas perdidas acabam por ser colonizado por organismos, diferentes organismos. Isto não significa que seja positivo, porque infelizmente, pode alterar um bocado a composição do ecossistema. Isto é difícil de avaliar realmente quais são os impactos a longo prazo destas colonizações, mas pode haver uma alteração aí do funcionamento do ecossistema. Também os animais podem usar como aqui uma roda para desovar, no caso da lura aqui, e também há outros exemplos mais engraçados, neste caso um caranguejo que está a usar um papel de alumínio para se proteger de predadores. E nós também vimos recentemente que há impactos, além dos ecológicos, para o ecossistema que é mais falados, temos também visto impacto económico. Isto é um trabalho que a gente fez, que saiu o ano passado. Fizemos muitas entrevistas a pescadores para tentar perceber quais são as interações que eles têm com o lixo marinho, e realmente vimos que havia bastante incidentes dos pescadores com arte de pescas, portanto, com as próprias artes deles. E muitas vezes eles reportavam que eles ficavam presos naquelas linhas. Por exemplo, aqui conseguem ver nesta imagem, quase uma teia de aranha. Realmente, a hipótese de perder um aparelho, se o pescador vai pôr o aparelho aqui, pode ser muito alta de perder o aparelho. Portanto, há um custo económico grande de ir pescar nestes sítios, e agora estão a tentar evitar aquelas zonas onde é que tem estas aglomerações perdidas. E também, há uma outra coisa que saiu destas entrevistas, é aquelas quantidades de lixo na superfície. Portanto, foram um bocado agora do foco da apresentação, mas queria também falar um bocado das coisas que estão acontecendo na superfície. Muitos pescadores estavam a relatar que ficavam com a hélice presa e às vezes com problemas graves no barco, com custo também económico elevado. Portanto, na superfície é um outro tipo de arte que a gente encontra, e só por isso queria só encontrar rapidamente a localização dos Açores, que é muito diferente que outras zonas, porque nós somos zonas remota, oceânica, estamos a lavar com estes correntes de grande escala do Atlântico Norte, e nós estamos realmente localizados no canto desta grande, é um bocado como a ilha de plástico no Pacífico, mas no Atlântico também acontece esta coisa. É uma zona de agregação, as densidades de lixo são maiores. E nós realmente vemos bastante redes, pedaços de cordas, muito frequentemente na superfície, e nós sabemos muito bem que estes árvores não vêm daqui, são árvores de outros sítios, realmente são muito colonizados. E isto é só para mostrar que nós temos muito destas coisas, os tags para os cofres da pesca de lagosta dos Estados Unidos e do Canadá. Isto é muito frequente. E isto também é uma parte daqueles cofres que encontramos muito frequentemente nas praias e a flutuar. Portanto, nós sabemos que há muita arte na superfície que vem de outras zonas do Atlântico. E estas artes têm também interações com animais marinhos. Isto é muito frequente ver aqui na região tartarugas presas em redes. Este tipo de redes a gente não usa aqui, portanto sabemos bem, vem de fora. Isto são todas fotografias tiradas aqui. Isto aqui, neste caso, são 2 tartarugas até que foram encontradas presas. Aqui é uma baleia também,
com uma rede completamente à volta da cabeça. Portanto, isto é também frequente, mas é uma rede diferente do que a gente vê no fundo. Mas queria só acabar para também vos dizer que a pesca tem um papel importante neste lixo, mas no geral, o que é que a gente vê mais nas nossas investigações, tanto na superfície que nas praias, é que são os fragmentos de plástico, polietileno, polipropileno, que são os mais abundantes em termos de números. 90% do que é que a gente vê nas praias são fragmentos, portanto, pedaços de plásticos que se calhar entraram no mar há muitos anos, que se foram fragmentando no oceano aberto e arrojam na praia. E estes fragmentos são aqueles também que a gente vê nos animais que a gente está a monitorizar. Aqui vou mostrar que nós temos muitas tartarugas arrojadas que estamos a abrir e vimos quase só fragmentos. Raramente outros tipos de plásticos estão dentro destes animais. E a mesma coisa para os aves marinhas. Isto são cagares que a gente fizemos cerca de 700 necrópsias desta espécie e 95% tem plástico e são sempre fragmentos, estes fragmentos pequeninos que a gente vê na praia e vemos a flutuar. No caso dos peixes também, fragmentos é a tipologia principal do lixo. Portanto, pesca é importante, mas também no nosso caso vemos outras tipologias que são muito importantes. Só para concluir, o lixo marinho no fundo é maioritariamente linhas do palanque local, raramente vemos outras coisas. Claro que é um problema na amostragem que nós estamos a usar vídeos e coisas pequeninas são mais difíceis de ver, mas principalmente, realmente, linhas e as quantidades são bastante elevadas em alguns sítios. Os impactos para os animais de profundidade são críticos, porque são animais que não podem sustentar muito stress, e isto mais outras ameaças pode ser crítico para aqueles ecossistemas. E depois também vemos que há impactos económicos deste lixo no fundo, não é só os impactos não são a nível só do ecossistema, e a situação na superfície é bastante diferente. Por isso que nós estamos a tentar ter uma visão de todo o ecossistema no seu todo, porque são situações completamente diferentes. E finalmente, como eu acabei de referir, os outros fontes de lixo marinho são mais abundantes que a parte da pesca. Pronto, obrigado pela atenção. Obrigada, Christopher. Obrigada pela apresentação. É sempre assim um pouco forte ver estas imagens. Passamos então para a Marisa. Tem a palavra. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. E então eu vou falar um bocadinho então deste nosso projeto que temos neste momento. O projeto está quase a terminar, que é o NetTag, em que o principal foco nós temos dois focos que têm a ver com as artes de pesca em si, mas também depois com o lixo marinho, mas a nossa ideia é mesmo uma pesca sem lixo. E o projeto tem três componentes maioritárias. Tem uma parte de avaliação do impacto, e foi por aí por onde começamos, mas mais do que avaliar o impacto, já há muita coisa que se sabe e cada vez se sabe mais, e por exemplo, esta apresentação que o Christophe fez mostra-nos bem o impacto negativo. Nós queremos propor soluções. Este projeto é um projeto, eu vou voltar um bocadinho atrás, tenho aqui os parceiros. É um projeto multidisciplinar em que, portanto, eu sou a coordenadora e eu com a minha colega Sandra Ramos somos ambas investigadoras do CIMAR e temos a equipa toda do CIMAR na que nós trabalhamos na parte ambiental, mas depois temos colegas da Universidade de Aveiro e da Universidade de Santiago de Compostela que trabalham na área socioeconómica. Temos os colegas de engenharia da Universidade de Newcastle e do INESCTEC aqui no Porto, que trabalham na parte de engenharia, e temos duas associações de pescadores connosco, a ProMaior na Póvoa de Varzim e a Arvi em Vigo. Portanto, os pescadores estão connosco, são parceiros ativos aqui do projeto, e temos a Euronet, que é uma empresa que fabrica redes de pesca para pesca industrial, grandes armadores. E portanto tem sido um projeto extremamente interessante, porque temos
tido esta diversidade de parceiros e as visões são distintas, e depois temos tido efetivamente a participação dos pescadores, porque efetivamente, se nós queremos trabalhar por uma pesca sem lixo, os pescadores têm que estar obviamente aqui envolvidos, e toda a indústria do setor. Como eu disse, nós começamos por fazer a avaliação do impacto, não só o impacto socioeconómico, já foi aqui mostrado um bocadinho deste impacto, mas nós também queríamos fazer uma parte do impacto ambiental. Não no sentido destas imagens impactantes que nós vemos e que nós todos sabemos que as redes de pesca efetivamente têm este problema de prenderem os animais, da pesca fantasma, mas também perceber a rede por si, se a rede por si ou os locais contaminados, portanto, os hotspots de redes, se não são realmente problemas ambientais, porque concentram, porque nós sabemos que o plástico pode absorver metais e outros poluentes, e portanto nós temos estado a fazer uma série de experiências em laboratório, também in situ, exatamente para vermos esta questão, e estamos a observar que efetivamente têm capacidade de absorver alguns poluentes, assim como libertar microplásticos, e também de serem colonizadas por uma série de comunidades microbianas, e tudo isso pode trazer impacto aos locais que tenham realmente estas redes abandonadas. Por outro lado, a parte socioeconómica, isto aqui é só para vos mostrar muito brevemente, mas tal como já foi mostrado, temos impactos económicos significativos, não só das redes de pesca perdidas, portanto, não só quando se perde a rede, mas também quando elas causam impacto na pesca, não é? Portanto, ou quando prendem as hélices, ou quando estas zonas que ficam, como estava a ser mostrado, que têm já redes que depois são abandonadas, as zonas de pesca, não é? Portanto, deixa-se de pescar aí, tudo isso traz impactos socioeconómicos elevados para o setor pesqueiro. E, portanto, nós tendo toda esta informação, nós desenvolvemos todo este projeto, primeiro numa vertente de prevenir a perda de redes de pesca, e, portanto, temos todo este desenvolvimento tecnológico que eu vos vou mostrar agora a seguir, e depois temos uma série de ações de sensibilização com os pescadores, que eu falo depois no fim, onde abordamos esta problemática do lixo marinho no geral, não só das redes de pesca. Portanto, o que é que nós desenvolvemos a nível de tecnologia? Nós desenvolvemos uns emissores acústicos que são para serem colocados nas redes. Ou seja, a ideia é ter um sinalizador que é colocado na rede, um sinalizador de baixo custo, que quando a rede é perdida, o pescador tem um emissor a bordo, faz a ligação com esta tag e consegue localizar a rede. A ideia aqui é ser acústico, exatamente para podermos atuar em profundidade. Outra das questões que também foi muito focada é que estas tags são individuais, ou seja, são do pescador, são das redes do pescador, só o pescador é que, portanto, o dono, o mestre na embarcação, é que tem acesso ao sinal emitido por estas tags. Além do mais, elas são mudas, são silenciosas, elas só são ativadas quando se quer. Portanto, se há uma rede que se perde, é possível a bordo ativar a tag, ela começa a emitir um sinal de baixa frequência, que já foi testado exatamente para ter um ruído que cause o menor impacto possível nos animais marinhos. E, portanto, a bordo é possível depois, através de um sistema, portanto, um dispositivo também do mesmo tamanho da tag que é colocado na água, é feita a ligação entre os dois dispositivos, e depois, através de uma triangulação, portanto, o barco vai mudando de posição, fazendo as leituras que vão sendo transmitidas das coordenadas, e consegue localizar a rede, a arte de pesca perdida. E isto estamos a falar em questões de minutos, portanto
e os testes que já fizemos mesmo testes em mar aberto, têm corrido mesmo muito bem e temos conseguido fazer a localização das redes perdidas muito facilmente com estas tags. O que é que, portanto, nós tínhamos esta ideia e os colegas têm estado a desenvolvê-la e temos estado a trabalhar exatamente com os nossos parceiros, com os nossos colegas pescadores, conversando com eles para saber exatamente o feedback, não é? E para adaptarmos esta tag efetivamente às redes de pesca, porque efetivamente ela está a ser feita para ser pequena, leve, de baixo custo, mas obviamente que isso é algo que nós fomos aprendendo quando conversamos com os nossos pescadores. Não se perde uma rede inteira, perdem-se bocados de rede, portanto isto é algo que tem que ser otimizado no sentido que uma rede não vai poder ter uma única tag, não é? É preciso pensar em que locais, é que seriam mais adequados colocar estas tags. É preciso também pensar em que tipo de redes ou se em que isto pode funcionar, porque a rede tem que continuar a pescar, portanto não pode perder funcionalidade e, portanto, todas estas questões estão a ser equacionadas e tidas em consideração. Para além desta tecnologia, que neste momento até já está a nível de desenvolvimento, portanto já está até com uma aplicação, uma app no telemóvel, portanto é muito fácil de fazer esta ligação. O que nós também depois fizemos foi, o barco chega ao local onde está a rede e tem que a recuperar. E portanto pode ser usado um gancho que tenham a bordo, ou então o que nós também desenvolvemos juntamente com os nossos colegas da parte de engenharia foi um veículo autónomo que também vai localizar a rede, ou seja, nós ativamos o mestre ativa a tag, vai para o local depois da triangulação, está, digamos assim, em cima da rede, pode lançar este veículo autónomo que vai fazer a ligação, portanto ele tem um software que lê o mesmo sinal da tag e que vai lá chegar à rede que está no fundo do mar. O que é que o que é que nós também fomos desenvolvendo neste veículo com as informações que nos foram chegando, é que uma das coisas que não tinha sido pensada no início e que depois foi adicionada foi uma câmara ao veículo, portanto isto permite visualizar o sítio onde a rede está presa e portanto é mais fácil de planear a forma de a remover. O robô, claro que não tem capacidade de arrastar a rede, portanto a ideia é que o robô leve um gancho com um cabo guia ao barco e que faça a ligação e depois é o barco que puxará a rede, mas lá está, tendo a imagem, não é, a câmara a ver onde a rede está presa, depois é muito mais fácil o seu reboque e a sua remoção. Portanto, a ideia aqui é uma tecnologia que permita que, se algo acontece e se a rede, se o barco perde a rede, facilmente pode ir buscá-la. Isto tem uma vantagem em relação, por exemplo, a sistemas de GPS, porque nós conseguimos ir a profundidades e muitas vezes o próprio barco tenta procurar a rede, mas nós sabemos que elas são arrastadas e às vezes elas também são perdidas em situações de mau tempo em que não é logo possível ir buscá-la e, portanto, no dia seguinte a probabilidade da rede já estar noutro local é muito grande. E estas tags têm efetivamente um grande alcance e depois permitem, esta localização é muito rápida. Juntamente então com isto, nós desenvolvemos também uma série de ações de sensibilização para falarmos da questão do lixo marinho e efetivamente para percebermos, por um lado, o impacto que o lixo marinho tem, porque efetivamente as fontes, embora claro que há uma parte do lixo marinho é proveniente do setor pesqueiro, a verdade é que nós temos muitas fontes de lixo marinho, muitas delas terrestres,
E, portanto, nós também pretendemos com isto ter, digamos assim, a resposta, a participação dos pescadores nesta problemática, mas o que nós fazemos aqui é tentar perceber os efeitos do lixo e como podemos tentar prevenir que o setor pesqueiro produza lixo marinho. E a diferença aqui no nosso projeto é que não somos nós, investigadores, que estamos a fazer estes workshops. Portanto, os pescadores, estes workshops são de pescadores para pescadores, no sentido que são as associações de armadores que estão a fazer estas ações. Obviamente, nós damos o apoio necessário nos materiais a serem disponibilizados, mas a verdade é que quer queiramos, quer não, são linguagens diferentes, não é? Portanto, e a verdade é que quem está por dentro do assunto consegue realmente sensibilizar muito melhor. O que temos estado a fazer nestes workshops, a ideia é também recolher muita informação, não só para esta questão do impacto e de percebermos o que é que o lixo está a fazer ao setor pesqueiro, portanto, estes impactos socioeconómicos, e a trabalhar em soluções com os pescadores. Portanto, a nossa ideia é, no final do projeto, termos um guia de boas práticas a bordo, porque o que nós queremos aqui com estes workshops e com estas ações e mesmo com este guia e depois com as atividades que propomos, é fazer a distinção entre o lixo que é produzido a bordo e o lixo que é recolhido nas redes. Porque, como qualquer atividade, obviamente que a bordo é produzido lixo, portanto a nossa ideia é trabalhar em soluções para trazer esse lixo, como trazer para a terra, mas também trazer o lixo que efetivamente é recolhido nas redes, porque a verdade é que o lixo que é recolhido nas redes, se for deitado ao mar, vai ser apanhado outra vez, e portanto a ideia é ter este guia para que depois, quando cheguem ao porto, possam trazer esse lixo. E o que temos estado a verificar nestes workshops, que temos conversado com os pescadores, temos assistido a estas ações de sensibilização, e que vamos também estamos a fazer também o chamado Clean Ocean Day, que a ideia é, durante um dia de pesca normal, os pescadores trazerem para a terra todo o lixo que produzem a bordo, mas também todo o lixo que é apanhado nas redes, para depois ser classificado e quantificado, e fazermos a distinção entre estes grandes volumes de lixo, não é? Para depois efetivamente mostrarmos que o setor pesqueiro é muito afetado pelo lixo e que se calhar há muito lixo que não é o setor pesqueiro que está a produzir. E, portanto, o passo seguinte, e é isso que, entretanto, tem sido salientado, é exatamente depois chegar ao porto e ter sítios para colocar este lixo, mas isso depois a seguir a Carla vai falar um bocadinho sobre isso. Portanto, isto é o projeto que temos neste momento, com estas duas vertentes, que realmente está a correr muito bem, e estamos a ter um grande feedback, principalmente por esta ligação entre todos estes setores, e não estarmos simplesmente a ter estas ideias sem envolver o setor pesqueiro, que é efetivamente quem depois vai usar as ideias, não é? Portanto, nós temos que pôr estas coisas na prática, mas que sejam depois utilizadas pelas pessoas envolvidas, porque não é? Nós temos que ter estas ideias fantásticas, se isto depois não tiver aplicabilidade no dia-a-dia não é? De um barco de pesca, não faz qualquer sentido. E pronto, e é isto. Ok, muito obrigada, Marisa. Então é perfeito para passarmos para a Carla Tabaio, que desde 2016 que tem o projeto Pesca por um Mar Sem Lixo. É todo teu, Carla. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por receberem a Doca Pesca nesta pequena tertúlia. Eu venho falar de um projeto da Doca Pesca, que é a Pesca por um Mar Sem Lixo, que iniciámos, e como disse bem a Marta, em 2016. E primeiro, como muitas pessoas podem não conhecer a Doca Pesca e o que é que faz, vou só fazer aqui um pequeno resumo. A Doca Pesca é uma empresa do Estado responsável pela primeira venda de pescado em Portugal continental.
Nos Açores, por exemplo, na zona do Christopher, é a Lota Açores, aqui, Portugal Continental, é a Doca Pesca, e nós temos lotas e postos de venda de norte a sul do país, para que em qualquer zona do país se possa fazer a primeira venda de pescado com higiene e segurança alimentar. Temos também, dentro das nossas áreas de jurisdição, outras atividades, mas o nosso core business é mesmo a primeira venda de pescado. Aqui são alguns dos serviços que nós prestamos, como assegurar a cadeia de frio. Por exemplo, chegando à lota, nós temos gelo para colocar nas caixas para o pescado se manter fresco. Temos aqui vários serviços que prestamos. E aqui mostro-vos os objetivos estratégicos, simplesmente para verificarem que nós temos 4, e logo no primeiro nós temos o desenvolvimento sustentável e inovação. A sustentabilidade das comunidades pescatórias é para nós um objetivo estratégico primordial. E, sendo um objetivo estratégico primordial, em 2016 nós começámos um projeto, mas para começarmos este projeto nós tivemos que primeiro identificar o problema que estava a ocorrer e que estava a aparecer resíduos nas zonas costeiras, mas também nas artes de pesca, e juntamente com a Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa fizemos um estudo com embarques e verificámos que numa viagem com arrastão, cerca de 20 litros de resíduos eram produzidos a bordo e mais 20 litros de resíduos eram capturados nas redes de pesca. Portanto, nós tínhamos aqui muito resíduo que poderia ser trazido para a terra. E então nós criámos, em conjunto com as associações de pescadores, o projeto da Pesca por um Mar Sem Lixo. Quais é que são os objetivos? Melhorar a gestão dos resíduos a bordo, mas também nos portos de pesca. Queríamos sensibilizar os pescadores para terem melhores práticas ambientais, muitos deles já tinham, mas tentamos sempre dar um passo seguinte. E queremos também melhorar as condições com isto da nossa costa, de toda a nossa envolvente, e proteger os ecossistemas marinhos. Estivemos a falar desde o início da pesca e dos resíduos, e o Christopher dizia logo que havia muito resíduo que não era da pesca, e existe realmente dados que 80% dos resíduos que chegam ao mar são de terra, de todos nós, e depois cerca de 20% é produzido em atividades marítimas, e entre estas atividades marítimas, a pesca. E nós temos a noção de que muito tempo leva estes resíduos a se poder degradar no mar. E, por exemplo, aqui, esta é uma plaquinha que nós oferecemos aos nossos pescadores com esta chamada de atenção. Posso dar aqui uma confidência: houve um presidente associativo que viu esta imagem num dos folhetos que nós demos, e quando ele e os pescadores viram, ficaram muito intrigados e começaram a conversar entre eles. Já viste? O tempo leva uma pastilha elástica a degradar-se, e eles estavam a ficar mesmo muito, muito impressionados. Então eles disseram: olha, vocês deviam fazer algo para dar, só a falar disto, assim, uma coisa que ficasse. E nós gostámos muito desta proposta, e agora a todos os aderentes da Pesca por um Mar Sem Lixo nós damos uma plaquinha para fixar na embarcação, quando é uma embarcação com porão, por exemplo, um arrastão, ou no seu próprio armazém de aprestos, para ficar aqui esta chamada de atenção e os lembrar. E como nós já sabemos que efetivamente o lixo marinho é uma problemática, nós podemos fazer algo. Podemos fazer algo nós, cidadãos comuns, e nós, como cidadãos comuns, temos de ter a noção que os pescadores também são cidadãos comuns. Então todos nós podemos separar os resíduos. Eles podem não deitar os resíduos borda fora, podem separar, ou pelo menos ter um contentor ou algo a bordo para recolher estes resíduos. Sempre que possível, trazer para a terra aparelhos de pesca danificados, tudo que é, também, além do lixo que vem de terra, resíduos que vêm da atividade da pesca. E nós, como profissionais no setor das pescas, estando na Doca Pesca, nós com eles podemos promover ações na comunidade pescatória. E então, este projeto, como eu vos disse, começou em 2016, começámos nós com um parceiro que é a APLM. E então nós fizemos reuniões, e o nosso primeiro local de lançamento foi Peniche, foi o nosso piloto, e então nós sentámos mesmo os líderes associativos, empresas de gestão de resíduos, nós, a APLM, e conversámos. E dizemos: ok, então
que é que nós podemos fazer? O que é que resulta melhor? São contentores? São sacos? Como é que vamos fazer isto? E então, em conjunto, nós chegámos à conclusão que não há uma solução que serve a todos. Existem várias soluções e que todos podem escolher a solução que mais se adequa para si. Um arrastão que pode ter 28 metros de comprimento não é a mesma coisa que uma pequena embarcação de pesca artesanal, que pode ter um comprimento de 9 metros. Portanto, o contentor de 80 litros é ótimo para o arrasto, mas se calhar com uma pesca artesanal, mesmo pequena, uma lancha de 9 metros, um saco é o ideal. Se tivermos uma embarcação mais intermédia, podemos ter contentores de 30 litros. E então nós temos disponíveis para todos estas opções. O que é que nós pedimos sempre? Esta opção vem em duplicado. Se é um contentor de 80 litros, então são dois. É um para embalagens em metal e outro para resíduos comum. Porquê? Porque neste estudo que nós fizemos com a FCT, nós chegámos à conclusão que a esmagadora maioria dos resíduos eram plásticos. E o espaço que existe a bordo é limitado. Nós não podemos ter a ilha de ecopontos que nós temos aqui nas nossas casas. Não podemos fazer isso. E também há resíduos que não são produzidos a bordo, como por exemplo o papel. Então nós focámos no principal, embalagens e o lixo comum. E então quando aderimos para os dois. Ou recebemos 2 contentores de 30 litros, um amarelo e outro verde, ou 2 80 litros, ou então temos sacos transparentes, um transparente amarelo para as embalagens e outro transparente para os restantes resíduos. Mas isto é importante ser acompanhado no porto. Se nós dermos contentores aos pescadores e nos locais onde eles fazem a descarga ou em que amarram as suas embarcações, não tivermos algo que replique o que eles têm a bordo, é muito mais complicado nós fazermos a separação dos resíduos. Como eu disse, o pescador é uma pessoa comum como nós, como o Christopher, como a Marisa, portanto, se nós não tivermos perto da nossa casa um local para depositarmos os resíduos, as pessoas mais dedicadas vão mais longe, mas as menos dedicadas não vão. Portanto, o que nós temos que fazer é facilitar. E então escolhendo sempre com as associações de pescadores, ter locais de deposição dos resíduos nos portos de pesca. E estes locais, como eu vos disse, nós fazemos uma reunião com eles, sempre vamos lançar num porto, quando lançámos em Peniche, fizemos a reunião com as associações, mas sempre vamos lançar num porto, nós fazemos sempre uma reunião inicial, falar com todos, conhecer as necessidades e discutir quais é que são, por exemplo, os locais onde vamos colocar estes equipamentos. Nós criamos sempre um folheto explicativo em que explica a separação dos resíduos e no porto quais é que foram os locais acordados para eles saberem. Nós, como queremos que eles vistam a camisola, além do contentor que vocês já viram, levam também uma t-shirt do projeto, um boné e para hastear e mostrar aos outros que fazem parte deste projeto e assim criar aquele burburinho e aquele interesse, damos uma bandeira para hastearem como fazem parte do projeto. Então, como disse a Marta no início, nós temos este projeto em 17 comunidades pescatórias, Peniche, Aveiro, Ilha da Colatra, Figueira da Foz, Sesimbra, Setúbal, Póvoa de Varzim, depois avançámos mais tarde para Matosinhos, Nazaré, Sines. No Algarve, Sagres, Portimão, Olhão, Quarteira, depois tivemos que fazer, como vocês sabem, um interregno com estas coisas, portanto, conseguimos já depois do primeiro confinamento, em 2020, conseguimos chegar a Viana do Castelo, Cascais e Lagos. Então, neste momento, nós temos, dentro destes 17 portos de pesca, divididos por estes 17 portos de pesca, temos 28 associações de pescadores ou organizações de produtores. Temos no total 785 embarcações aderentes, que representam um universo de 3.175 pescadores. E temos 52 entidades parceiras, que passam por municípios, entidades gestoras de resíduos, ONGs, temos efetivamente muitos parceiros envolvidos. Uma situação que nós temos é pedir sempre aos nossos parceiros para nos darem os dados dos resíduos recolhidos. Nós nem sempre conseguimos isso. Portanto, aqui o que vos apresento, em termos de resíduos recolhidos desde o início do projeto, está mesmo muito, muito subavaliado. Mas aqui já há um valor que conseguimos dar. Isto é o que conseguimos dar com certeza, mas é mais. Então, em termos de embalagens, nós conseguimos já recolher 1.497 metros cúbicos, mas de resíduos indiferenciados, muito mais. Temos aqui mais de 3.000 metros cúbicos recolhidos.
Como a Ciência Viva de Lagos nos convidou, nós vamos focar só aqui um bocadinho em Lagos para vos dar um exemplo, não íamos dar um extenso do que é que fizemos em cada local, mas vamos ficar aqui em Lagos com esta atenção, que foi um dos últimos portos que nós lançámos. Então, aqui é um dos locais de recolha. Aquele primeiro que eu vos mostrei era em Peniche, este aqui é o de Lagos, como vos disse, tentamos sempre replicar. Aqui a bordo vocês já podem ver o castinho de 30 litros amarelo e o castinho verde escuro. Como cada localidade tem o seu hábito e o seu horário de leilão e o seu horário de descarga, aqui podem ver no escuro, porque nós estivemos a fazer o lançamento do projeto às 5h30 da manhã para podermos chegar ao maior número de pescadores. Então por isso é que está aqui escuro e aqui este nosso mestre a receber estes contentores. Aqui diz Peniche, mas é Lagos, peço desculpa, somos neste momento 2 associações aderentes, que é a APABA e a Barlapescas. Temos já 34 embarcações aderentes, que representam um universo de 75 pescadores, e depois temos 2 entidades parceiras, que são a Algar, que faz a recolha dos resíduos, e também o município de Lagos. E o que é que nós estamos a fazer mais? Neste momento temos em desenvolvimento uma aplicação móvel. Para quê? Para conseguirmos, através desta aplicação, de alguma forma, como eu estava a dizer, temos alguma dificuldade de quantificar resíduos, conseguirmos quantificar através de acesso a inteligência artificial. Tirando uma fotografia ao resíduo que estamos a encontrar, a aplicação tenta identificar. E temos também a geolocalização das recolhas, para que num projeto de ciência cidadã consigamos os pescadores dizerem-nos onde é que estão a apanhar lixo e se calhar começar a ter aqui algumas manchas de onde é que estão a ser os pontos de recolha. Isto vai ser acompanhado com um site em que todos poderão consultar. Depois, nós estamos aqui a criar também alguma busca por um prémio e então temos aqui um scoring. Quanto mais resíduos apanharem e fizerem as entregas, maior será a sua pontuação. E então temos aqui um bocadinho de gamificação do processo para os incentivar a participar. Isto será, entretanto, lançado, estamos em fase de testes. E agora queria falar um bocadinho do futuro. Como eu vos disse, nós já temos muitos pescadores aderentes, até no início nós pensávamos que íamos ter alguma resistência, mas muitos deles já traziam os resíduos e até nos iam mostrar o seu caixote ou o seu saco dos resíduos. Foi um bocadinho mais incentivá-los a fazer separação, mais importante. Alguns que também têm alguma dificuldade em trazer os resíduos que apanham, e então incentivá-los a trazer esses, que é para não voltarem a apanhar, para não ser um futuro constante de estarmos a apanhar a mesma lata. Mas temos um desafio, que é a economia circular. Nós gostaríamos mesmo muito que todos os resíduos que eles trazem e que podem ser valorizados sejam reciclados e que deem origem a um produto. Porque o que acontece é que nós temos muitas entidades ao longo do país que fazem a recolha dos resíduos. Se nós formos para o norte temos a Lipor, a Resolima, depois temos mais um bocadinho, temos a Ersuc, depois temos mais um bocadinho, temos a Valor Sul, a Amar Sul, a Ambilital, a Ambiolhão, ou seja, isto entra nos circuitos. Nós não conseguimos rastrear aquele resíduo que veio do projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo e depois dizer este novo produto, esta garrafa ou esta caneta teve resíduos que vieram do projeto. Portanto, o que nós queremos é fechar o ciclo. E é nisto que estamos a trabalhar e aquela aplicação também nos vai ajudar, porque nos vai ajudar a quantificar e mostrar também às entidades que podem vir buscar os resíduos que existe muito resíduo e que nós podemos valorizá-lo. Da minha parte é tudo por enquanto, estou disponível para questões e muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada pelas apresentações, as tuas apresentações foram muito boas. Eu agora tenho aqui uma pequena surpresa, que é uma pessoa muito especial, é a Zeza. Ela está aqui a ouvir-nos, ela é pescadora há 16 anos e eu conheci a Zeza pela RTP, através de um documentário que se chama Histórias das Mulheres do Meu País. E a Zeza tem uma história muito peculiar, ela vai falar um bocadinho da história dela. Ela foi a presidente e a fundadora da Associação de Armadores e Pescadores de Castelo de Neiva, e eu gostava que a Zeza falasse um bocadinho da sua experiência e como é que acha que se pode solucionar assim esta realidade, digamos que a realidade que a Zeza vive, não é? Todos os dias,
Já agora pode dizer como é que foi a sua pescaria hoje, se foi boa ou se foi má, e pode falar um bocadinho da sua experiência, tem é que ligar o som. Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Maria José, sou mais conhecida por Zeza, cá em Castelo de Neiva, sou de Viana, do Castelo. Sou tão pescadora há 16 anos. A pescaria hoje foi boa até, não tive perigo. Também levantei mais 2 da manhã, não é? Eu gostei muito de ouvir, tanto a Carla como a Cristóvão, não é? A Carla explicou muito bem, não é verdade? O problema que a gente tem cá. A minha embarcação é pequena, tem 7 metros, por isso, quando ela fala pôr um contentor ou assim, temos dificuldades realmente. Cá em Castelo de Neiva, praticamente sou a única que ando corridas. Como normalmente no inverno não andamos tanto ao mar, não perdemos tantas redes. Ao perder, nunca perdemos uma inteira, bem explicado, é sempre um pedaço. Não é? Também gostava de participar nessa iniciativa, não é? E nós, como não vamos muito para fora das nossas profundezas, não é verdade? Porque normalmente eu tenho colegas meus que às vezes vão e dizem que lá, na parte de inverno, que apanha mais lixo. Nós não vamos tanto para fora, as embarcações são mais pequenas, estamos mais encostados à costa. Não temos apanhado assim tanto lixo, mas já tivemos dificuldades, mas foi aqui com os nossos pescadores, onde também sensibilizei-os, que a nossa isca, o pescado que vem para pescar o polvo, vinha nos caixotes de papelão e com também esse saco dentro. E depois alguns levavam para o mar, chegavam ali, fora. Agora giras para o mar e o que é que reparávamos? Reparávamos assim como uma coisa estranha, parávamos a embarcação e disse, oh, é um caixote. Está a entender? Eu comecei a sensibilizar também o pessoal já começa a trazer. Quem em Castelo de Neiva também temos 2 obras novas, até foi inauguradas sábado, por exemplo, está tudo novo. Contentores também não nos faltam, não é verdade? Mas gostava também de participar nessa aventura com os meus colegas pescadores. Exato. A Zeza também disse que gostava de pensar se calhar noutros materiais para as artes de pesca. Lembras-te de falar comigo sobre isso? Sim, é assim, eu não sou estudada, na verdade, mas podemos pensar noutras, que seja mais biodegradável, na verdade. Porque Exato. se o plástico demora tanto tempo, na verdade que eu também não imaginava que era assim tanto tempo, mas pensar-nos um bocadinho com as pessoas que vendem esse material, com as fábricas, pensar um bocadito. Exato. Então, gostava de abrir as perguntas, quem quiser intervir, quem quiser escrever no bate-papo, se tiverem perguntas e dúvidas sobre estas apresentações. Se quiserem também falar é só colocar a mão no ar, que depois a minha colega Sara dá-vos o áudio, ativa o vosso som. Eu posso começar logo a fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, enquanto esperamos pelas vossas. Posso já perguntar à Carla Tabaio. Onde é que está a Carla? Desapareceu. Estou aqui. Estás aqui, desculpa. Carla, tu disseste que não sentiste dificuldade quando ias ter com os pescadores. Eu já fiz alguns inquéritos à pequena pesca e até tenho colegas minhas que estão aqui a assistir, e uma das principais coisas que me diziam era: oh, lá vem a menina perguntar coisas da nossa pesca. Havia alguma resistência e eu imagino logo as pessoas dizendo: oh, lá vem a menina do lixo. Não te dizem assim estas coisas? Não te dizem. Obrigada pela tua questão, Marta, mas primeiro deixa-me responder à Zeza, que gostei muito de ouvir. Relativamente a este projeto, nós ainda não chegámos a Castelo do Neiva, mas iremos chegar e vamos contar com a Zeza para ser a nossa madrinha, não é? Embaixadora. A nossa embaixadora local para nos ajudar a mobilizar este pessoal, que é muito importante termos também alguém da comunidade que veste esta camisola connosco e que, mais do que nós, sabe a dificuldade que é a bordo e então lhes dizer se é difícil ou não é difícil separar, porque também recebo muita resposta a dizer: oh menina, eu trazer até trago, agora para separar é que não me peça isso, que não tenho mais que fazer. E então se a Zeza disser: eu consigo, tem aqui realmente muito mais propriedade do que eu para dizer se consegue, ou se tem tempo, ou se é difícil, ou se não é. Portanto, a Zeza consegue ser aqui a nossa embaixadora e nós esperamos chegar ao Castelo do Neiva. Eu ainda não lhe consigo dizer
se é muito em breve, mas esperamos chegar e contamos consigo. Também relativamente aos estudos sobre artes biodegradáveis, nós somos parceiros de um projeto que vai iniciar agora com o Mare e outras entidades, como a própria DGRM, que é nem tudo o que vem à rede é peixe. E uma das coisas que se vai estudar é mesmo materiais para conseguirmos fazer redes biodegradáveis. E claro, tem que ter a mesma durabilidade que uma rede de nylon ou semelhante, portanto, estes estudos estão mesmo a iniciar. E é bom saber que temos pescadores importados com isso e querem fazê-lo. Portanto, muito obrigada por esse interesse, César, e fique atenta, nós também, quando tivermos novidades sobre isto, claro que vamos comunicar ao mundo. Tá bom. Nós só somos 24 embarcações, mas é sempre importante. Sim, atenção, claro que sim. Nós neste momento, o que acontece é como viu na minha apresentação, e a Zéza sabe muito bem, nós temos uma área extensíssima. E então, o que é que nós tivemos que fazer? Primeiro, um piloto no local, e depois fomos vendo por portos maiores que produzem mais lixo, que trazem mais lixo porque têm muitas embarcações, e fomos reduzindo. Nós, neste momento, temos, por exemplo, locais mais pequenos, como Lavos, até um local até mais pequeno do que Peniche ou que Matosinhos, e começámos a avançar para aí. Agora é o que nós estamos a tentar fazer e que um dia todos os nossos locais tenham essa situação, está bem? Portanto, contamos consigo, Zéza, quando aí chegarmos. Está bom. Agora, quanto à questão da Marta, como nós envolvemos as associações de pescadores e realmente os líderes associativos têm um papel extremamente importante. Muitas vezes eles já sabem que nós vamos e sabem que a associação está envolvida e que falaram e que nós vamos lá chegar. Claro que há de tudo, mas em geral eu posso dizer que são muito raras as exceções em que eu não fui bem recebida. Se calhar houve, assim que me lembro, acho que houve um que me disse para voltar mais tarde um dia, mas de resto fui sempre bem recebida, então diga lá, mas eu já faço isso, eu já faço isso, mas depois uma pessoa insiste mais um bocadinho, fala mais um bocadinho com eles, e assim, eu sei que já faz, agora vamos melhorar. E depois eles gostam também, o que acontece é que se nós valorizarmos o trabalho que eles fazem, que é de valorizar, porque são os únicos que estão no mar a trazer aquilo que nós todos estamos a deitar para dentro d'água, não é? Seja aqui à minha porta a lançar confetis que depois vão ter ao mar, até aquele que está na praia e deixa lá a garrafa de sumo. Portanto, tudo isto implica as artes deles e eles têm a noção, eles têm perdas económicas por lixo, não só estragou as redes, como danificou o pescado que depois não pode ser vendido. Portanto, sim, eles estão interessados e uma coisa que nós temos que desmistificar é a ideia do pescador poluidor, porque eles fazem muito e ainda não são reconhecidos por isso. Claro que há tudo, claro, também há pescadores que dizem que o mar é um latão grande, mas a maioria não é assim. E isto nós temos estes exemplos à nossa porta todos os dias com pessoas que não fazem separação de resíduos e deitam lixo para o chão. Portanto, não podemos focar assim na profissão. Mas temos sido muito bem recebidos, como eu disse, a maior dificuldade às vezes é a separação. E é nisso que nós trabalhamos e nestes dias nós temos tido o nosso parceiro que é a APLM nos portos de pesca a ir ter com eles, a sensibilizá-los e a perguntar por dúvidas, estão a ter dificuldades. Hoje eles estiveram na Nazaré, na segunda vão estar em Sines, depois começam a descer o Algarve. Portanto, é também acompanhar e tentar melhorar todos os dias. Obrigada, Carla. Tinha aqui uma perguntinha ao Christopher. Christopher, como é que reagem os pescadores a essas imagens que tu lhes mostras e às entrevistas que fazes? Como é que eles reagem, os pescadores açorianos? Pronto, realmente a situação dos Açores é um bocado diferente. Nós estamos muito próximos até dos pescadores. Nós temos uma comunidade muito pequeninas e temos conversas muito regulares com elas. Eles estão muito bem a par disto e agora a parte difícil é um bocado mais deles perceber estas consequências. Claro que são imagens fortes, principalmente a par das tartarugas, mas mesmo a par dos corais. Mas a par dos corais estão um bocado mais distantes, para eles são flores, para eles pois, não exato. têm tanto valor.
Mas esta comunicação, e também nós, realmente, isto é uma coisa muito recente. Se calhar há cerca de 10 anos atrás não havia esta noção desta problemática das linhas perdidas aqui na região. É uma coisa que até achávamos normal, os pescadores também achavam normal. E agora que também estamos a perceber um bocado mais dos ecossistemas, da fragilidade destes ecossistemas, que estamos a trabalhar com elas, isto vai levar o seu tempo, mas acho que eles estão cada vez mais conscientes e a população em geral, basicamente, a seguir o mesmo padrão. E eles estão a fazer o melhor para tentar reduzir estas perdas, porque não é uma vantagem para eles perder estas linhas. Só que agora ainda não há alternativas para evitar esta perca. Portanto, em geral, estas comunicações, e nós fazemos muitos eventos onde é que partilhamos as nossas descobertas e falamos desta problemática toda, e estão sempre muito conscientes e estão a tentar um bocado alterar. Claro, é sempre como acabou de se referir, a pessoas diferentes. Sim, sim. E haverá alguma, sabes se há alguma alternativa a esta tal linha de nylon do palangre, que é realmente tão fininha? E já agora, como é que vocês retiram estas linhas todas do fundo? É quase como se fosse um trabalho muito minucioso. Como é que é possível? Não é possível. Nós não conseguimos Não retirar isto. conseguem, pois. Não tenho digamos, uma tecnologia para retirar isto, porque são linhas, às vezes são 3, 4 km comprimentos, não são pedaços de linhas pequeninos, são mesmo grandes, linhas grandes, e tudo enriçados uns com os outros, portanto. E também tem um risco também de fazer ainda mais danos quando vamos retirar estas linhas, porque se temos realmente um sistema mesmo eficiente, Pois. agora estamos na fase porque fizemos um pequeno projeto piloto para tentar justamente a ir com os pescadores, eles tentar a retirar com a arte deles, ver se a gente conseguia retirar qualquer coisa, e mesmo assim não conseguimos, não foi um sucesso. Portanto, alternativas, está muita investigação a ser feita com alternativas, linhas biodegradáveis, estas coisas, mas isto ainda estamos muito longe de ter uma coisa operacional. Portanto, pois. agora Marisa, desculpa, diz, Christopher? Não, estava a dizer que agora as opções no mercado são essas, não há outras opções. Pois. Marisa, há alguma ideia para resolver aqui o palangre e estas linhas infindáveis? E já agora pergunto logo também se há algum sistema de economia circular que consiga reciclar as redes que vocês apanham, se têm algum projeto desse género. Sim, nós não estamos nessa temática, mas este projeto, o NetTag, quando foi aprovado, portanto isto é um projeto europeu que foi aprovado numa call mesmo para o lixo marinho, e na altura foram aprovados 5 projetos, e os outros projetos, portanto 3 deles, estão nessa parte da economia circular, portanto eles têm mesmo o trabalho, 2 deles recolhem as redes para depois produção até para fibras têxteis e afins, e outro dos projetos é muito interessante porque o que eles fazem é a produção de combustível, portanto criaram um digestor, digamos assim, em que colocam todo o lixo que é recolhido e produzem combustível para os barcos. Nós não entramos nessa temática, portanto a nossa ideia foi mesmo ir à parte de prevenção, não é? Portanto, para trabalharmos efetivamente nessa ótica de dar soluções, primeiro para que não se percam as redes, não é? Portanto, que se perdem sempre, obviamente, mas dar logo solução para se recolhê-las e não as deixar ficar lá, e depois trabalhar esta temática. A verdade é que, eu ainda há dias comentei isto, o projeto, estas coisas, quando nós concorremos aos projetos, depois também demoram muito tempo a serem aprovadas e efetivamente começarmos. E é muito gratificante ver que nós tivemos esta ideia do projeto e submetemos o projeto no início de 2018. E o projeto foi aprovado e começou em janeiro de 2019. E a verdade é que durante este tempo todo, desde que, pronto, em 2017 tivemos esta ideia de falar com os pescadores, porque nós já tínhamos trabalho, portanto a minha colega já tinha trabalho com os pescadores, aliás ela trabalhou com a ZESA no Cienta Mostra, a Sandra mandou cumprimentos. Portanto, desde que tivemos esta ideia, que foi uma ideia que surgiu em conversas com os pescadores, nomeadamente com mestre festas da Promaior, até à sua concretização, até começarmos, até chegarmos agora onde estamos,
muita coisa mudou em termos de sensibilização dos pescadores para esta temática. Muitos projetos também foram estabelecidos e é muito engraçado porque nós vemos que realmente estamos numa altura que os pescadores percebem e de bom grado, não é? Como a Zé estava a falar, trazem o lixo. Portanto, eu acho que estamos realmente numa altura que temos que dar solução a esta questão e depois avançarmos nesta questão, principalmente do porto de pesca que recebe os resíduos, que efetivamente é algo que agora é a altura para trabalharmos, não é? Para atuarmos nessa temática. Mas não temos assim trabalho nessa área. E esta questão da reciclabilidade das redes e da utilização de outros polímeros, a empresa que trabalha connosco no projeto, a Euronet, também está muito interessada nesta temática e eles estão também sempre à procura de novas soluções para trabalhar. Marisa, e aproveito que a Marisa tem experiência com o microplástico, a questão da fibra têxtil depois não vai aumentar a parte do microplástico? Depois com as lavagens da roupa, etc, vai calhar tudo isso ao mesmo. Isso é algo que eu acho que, né, no início toda a gente começou, isto é fantástico, vamos todos recolher e começar a fazer sapatilhas e t-shirts e afins, e agora realmente começou-se tudo a perceber que efetivamente não é uma boa ideia utilizar isto nos têxteis, não é? Porque efetivamente temos essa questão. Mas eu acho que isto também vem, lá está, vem deste período que estamos agora, que realmente começamos a perceber todas estas questões. E efetivamente esta questão da economia circular, no meu entender, é o caminho, e nós devemos reciclar estas redes e este lixo e criar estas fibras, não necessariamente para têxtil, mas para produzir novas redes, não é? Porque vamos continuar, para produzir novos produtos, porque assim, o plástico é muito mau em algumas coisas, mas o plástico é fantástico, não é? Portanto, nós não podemos dizer mal do plástico. Agora, nós temos é que usar conscientemente e temos que abolir o plástico de uso único, não é? Naquilo que for possível, não é? Portanto, se, por exemplo, falamos na área médica, não podemos sequer equacionar, eliminar os plásticos de uso único, obviamente, não é? Agora, se calhar nós, consumidores, a nível de supermercado, de comidas que trazemos para casa, as compras, todos nós conseguimos, se calhar, eliminar muito plástico ou fazer forcing para que muitas embalagens não sejam produzidas e acho que passa também muito por nós todos, não é só por diversos setores, acho que é a sociedade toda, não é? Esta questão da economia circular tem que entrar, não faz sentido nenhum. Por exemplo, porquê é que nós usamos uma garrafa de vidro, não é? Seja de cerveja, seja de vinho, e colocamos no vidrão que é completamente destruída e voltar a fazer vidro? Porque é que não voltamos aos circuitos antigos em que tínhamos as taras, não é? E as garrafas eram reutilizadas. O mesmo com as embalagens, temos muitas embalagens, e a verdade é que também não se fala muito, mas há muitas empresas já a trabalhar na questão dos plásticos, por exemplo, na reutilização das embalagens. Embalagens, por exemplo, de shampoos, não ser destruído o plástico, mas as embalagens serem entregues e serem cheias outra vez com o shampoo ou com o gel ou com o amaciador para a roupa, não é? Portanto, mas isso também passa muito, se calhar, por nós consumidores exigirmos. Porque se nós formos ao supermercado e continuarmos a comprar, né? Se nós formos ao supermercado e continuarmos a comprar fruta embalada, eles vão continuar a pô-la lá, não é? Portanto... Pois, exato, o consumidor muda os hábitos de consumo e as ofertas que há no supermercado, sim, sem dúvida. E a verdade é que é preciso consciencializar que muito do lixo marinho que anda e que nós encontramos nas praias vem de terra e não tem a ver com a pesca, não é? E não tem a ver com o setor pesqueiro. E nós temos que dar esta voz também aos pescadores, de que eles têm que mostrar que eles não são eles os maiores produtores de lixo, e que eles são um dos grandes prejudicados pelo mesmo, e portanto nós temos que também começar a mostrar, e lá está, e mostrar esta vontade que eles também têm agora para contribuir para a solução. Sim, sim. Queria também perguntar, não sei se a Marisa explicou, quando se perde um pouco da rede, não é? Por exemplo, no caso da Zesa, se ela fosse aderir ao NetTag e se ela fosse pôr uma tag na rede dela e se perdesse só parte, essa parte tinha de ficar com um dispositivo, certo? Para conseguirmos... Pois, sim, foi isso, lá está, nós tivemos esta ideia e depois de termos a ideia foi em conversa com os pescadores que efetivamente começam a aparecer estes problemas, não é? Portanto, dependendo do tipo de rede, por exemplo, eu não sou
do setor da pesca, portanto, se calhar digo algumas asneiras, isto é do que eu vou aprendendo. Mas, por exemplo, a pesca de arrasto, não é? Que tem as portas, portanto, se calhar temos que ter uma tag em cada porta e se calhar uma tag ou duas no saco, porque né, são as componentes que se perdem. Mas, por exemplo, se falarmos de uma pesca do cerco, né, que anda cá em cima, se calhar nunca na vida vamos pôr lá uma tag, porque a rede é tão fininha que nunca vamos conseguir produzir uma tag que permita à rede continuar. Mas, por exemplo, se pensarmos nas gaiolas, por exemplo, a pesca da lagosta, que o Cristóvão mostrou as argolinhas, não é? As gaiolas das lagostas são grandes, portanto, uma tag chega, não é? Basta uma tag numa gaiola daquelas, e que é economicamente relevante ir recuperá-la, não a perder, não é? Aí podemos falar de uma tag apenas. Portanto, isto também... às vezes a gente apresenta o projeto e diz que temos as tags, mas isto também não é assim, não é trigo limpo, farinha amparo, não é? Cada situação é uma situação e foi isso também que aprendemos e que estamos a adaptar exatamente a cada situação. Então também tagam covos, armadilhas e todas não, essas... por exemplo, os covos não, porque esta tag foi também outra das questões, por exemplo, os covos são... isto tem sentido, adicionar estas tags, nestes sinalizadores, a artes de pesca que o pescador valorize e que vai perder tempo a procurá-las. Ninguém vai procurar covos, infelizmente, estes de plástico, não é? Infelizmente, porque são uma das grandes pragas, aqui pelo menos na nossa costa, sim, são uma das grandes pragas que temos o fundo também cheio disso e que traz imensos problemas. Mas eles são tão baratos que nós nunca na vida, não é? Não será nunca viável colocarmos nas linhas as tags, não é? Portanto, isto lá está, tem que ser tudo adaptado, mas se falarmos das gaiolas normais, já faz sentido numa gaiola, né? Se nós não usarmos os covos, mas usarmos as gaiolas ou até os potes de barro, se calhar aí já faz sentido pensarmos nestas tags, não é? Pois, voltar um pouco ao antigo, não é? Pelo menos os de barro. Eu tenho um testemunho engraçado também do campeão do mundo de pesca submarina, que ele era para estar aqui, mas ele está a trabalhar. Ele é aqui de Portimão e ele já foi, há uns anos, foi meu formando, que eu também dei formação na Formar, antiga For Pescas, e ele disse-me, olha, fala no meu caso, que eu quando vou pescar, o que acontece sempre é, vejo imensas redes no meio das rochas e ele tenta tirar o máximo de redes, porque ele diz, se eu vou àquele pesqueiro e se estão lá aquelas redes, é logo uma mortandade enorme de peixes e depois não tenho peixes para pescar. E também as armadilhas, que muitas vezes ficam e não consigo trazê-las para a superfície, o que nós fazemos é, fazemos um golpe de cima a baixo da armadilha, que é para não haver a mortalidade tão grande quando há só o buraco, não é? Que o peixe vai e depois morre outro, e depois morre outro, e aquilo está sempre a matar. E então eles têm esta estratégia, digamos assim, de não haver tanta mortalidade de organismos quando eles estão à pesca submarina. E era um testemunho engraçado ele ter dado aqui, mas assim dou eu em primeira mão. Sim, mas por exemplo, nós também, só para complementar, portanto, a ideia foi esta, não é, de pormos as tags nas redes para os pescadores, mas também depois daqui nós temos uma multiplicidade de aplicações, por exemplo, até mesmo pensando, por exemplo, nos mergulhadores, que muitas vezes são quem sinalizam estes hotspots, né, no fundo, porque não eles levarem estas tags com eles, sinalizarem esses sítios para que depois uma embarcação lá vá recolhê-los, né, por exemplo. Olha, podemos fazer uma sinergia aqui com os pescadores de caça submarina aqui do Algarve. Posso ajudar. Não é? Porque depois, lá está, isto surgiu, mas agora é pensar nas aplicabilidades práticas. Não é? E mesmo o próprio, por exemplo, uma das coisas que foi muito engraçado, nós desenvolvemos este robô, não é? O veículo autónomo, mas a verdade é que muitos dos pescadores com quem falamos até nem acharam grande piada usar o robô para ir buscar a rede, porque viram muito mais aplicabilidade, porque ele tem a câmara, não é? Utilizá-lo noutro tipo de situações, não é? Por exemplo, um barco afundado ou até uma âncora que está presa em qualquer lado, eles metem o robô para ir ver o que é, ou no porto, qualquer coisa que esteja lá no fundo, não é? Portanto, depois também a aplicabilidade destas soluções, não é? Depois passará por essa versatilidade, não é? Isto fez-me lembrar uma questão, quando eu estava a falar do projeto NetTag, que eu quando descobri o vosso projeto fiquei toda entusiasmada e falei com alguns colegas meus que conheciam,
e um colega meu disse-me assim, Marta, então, mas será que os pescadores não podem tagar a rede e deixar a rede à deriva e usufruir do peixe que ela apanha? Eu disse, olha, não sei, mas posso perguntar à oradora Marisa se ela sabe, se há pescadores que podem fazer isso. Não sei, se calhar a Zéza se calhar que nos pode dizer melhor se faz sentido largar uma rede. As redes à deriva, diga É Zéza, proibido. desculpa. Pois, é isso. É proibido. Normalmente só elas usamos na sardinha. Mas por isso é que ele disse, será que os pescadores, como é uma arte proibida, será que eles não podem usufruir das redes à deriva com as tags? Mas pronto, é uma pergunta que se calhar deixamos em Sim, mas suspenso. como é pouco tempo, normalmente que a gente quando os da sardinha largam, eu preciso ali 1 hora estão a lar. Okay. Normalmente é raro perder. Pois. Não é? E já agora, Zéza, o que é que a Zéza faz quando perde parte da sua rede? Deixa lá, não consegue fazer nada? Não consigo nada. Pois, não. Fica presa, tem de cortar e já está. Sim, às vezes até vem juntamente com gaiolas, aí sim, que é pouco espaço, temos que cortar e trazemos para a terra para emendar. Mas se quando é no fundo, na profundidade, nada, não consigo nada. Pois, exato. Ok. Normalmente os cobres nós tentamos trazê-los. Pois, porque também podem usufruir deles também, certo? Depois, mais tarde, é. Normalmente nós quando há muito mau tempo também trazemos para a terra, como são embarcações mais pequenas, trazemos. Claro. Ok. Temos aqui umas perguntas no bate-papo. Está aqui a Beatriz Silva a perguntar o background dos oradores. Eu disse logo no início. O Christopher é biólogo e tem muito trabalho feito nos ecossistemas de fundo. A Marisa é química e tem trabalhos feitos também com microplástico. E a Carla Tabai é de biologia marinha. Depois, a Daniela Castelo diz que já se faz em Portugal reciclar lixo marinho e misturar com polímeros virgens em novos produtos. E tem aqui a Fapil, que é a principal produtora de muitos plásticos em Portugal. Eu acrescento, Daniela, que também temos uma empresa muito interessante que é a Extruplage, que até a Lipor trabalha, muitas vezes faz com a Extruplage. A Extruplage fazem tipo parece madeira, mas é a partir de material plástico, às vezes descartável e tudo. Eles fazem passadiços e fazem estruturas muito engraçadas, precisamente com plásticos que não são muito facilmente recicláveis, digamos assim. Eles fazem uma mistura e depois fazem esses, ou seja, já se está a fazer bastantes transformações para haver a economia circular. Agora da pesca é que vamos ver se fazemos uma parte 2 com toda a economia circular que se pode fazer com as redes e as artes de pesca apanhadas. Pode ser um net tag 2, certo, Marisa? Não sei se há mais algumas dúvidas, se gostavam de fazer Marta, algumas. Diz. só para complementar, já existe algum trabalho de reciclagem de redes, ok? Nós Sim. trabalhamos com algumas empresas que já o fazem, por exemplo, a Ambibérica recolhe para reciclagem, existem outras empresas que reciclam plástico e também redes, mas às vezes o que depende é como é que está também a economia do plástico no momento e pode ser mais ou menos vantajoso. Também temos outros pequenos negócios que estão a aparecer de reutilização de redes, por exemplo, existe um no Algarve que é o Fishing for Ghosts, que utilizam artes de pesca que são entregues pelos pescadores, que já não vão ser utilizadas e utilizam para fazer pulseiras. Há uma reutilização e aqui uma chamada de atenção. Existe uma empresa do norte de Portugal que se chama Zuri Shoes e que incorpora não só redes, mas também plástico na sola dos sapatos, dos ténis, das sandálias. Portanto, isto é algo que já está a acontecer. Nós somos parceiros num projeto com a Universidade Europeia e que estamos a focar-nos mais em Cascais e estamos a trabalhar com a Tratolis, com a Plaza Oeste, com os Urixus, em criar aqui também uma circularidade. Portanto, existe aqui várias pessoas já a tentar, já existe alguma reciclagem de redes, empresas que as reciclam, mas, por exemplo, o nosso problema às vezes é a escala. É termos uma quantidade, tanto nas redes como nos plásticos em geral, uma quantidade que seja interessante o suficiente para que venha uma empresa deslocar-se e buscar este plástico. E daí eu falar do nosso desafio da circularidade, porque nós nestes 17
portos aderentes, comunidades pescatórias aderentes ao projeto da pesca pelo mar sem lixo, temos muito resíduo. Mas só a Nazaré, só a Figueira, só a Aveiro, só Viana do Castelo, só a Póvoa, sozinhos têm uma quantidade pouco interessante. Até porque o plástico, uma das vantagens do plástico é ser leve, não é? E as garrafas de vidro pesavam muito no seu transporte e implicam um aumento de emissão de CO2 no transporte. O plástico é mais leve. É mais leve, o que acontece é que depois também precisamos de maior quantidade para produzir mais e acaba por não ser vantajoso fazer deslocações de caminhões até certo sítio para recolher aquele pouco plástico. Portanto, tudo isto é algo que, como a Marisa estava a dizer, quando submeteram o projeto não havia assim grandes evoluções, quando já começaram havia muita coisa nova. E é isso que nós estamos também a ver. Quando nós começámos o projeto não tínhamos absolutamente ninguém que nos incorporasse o plástico em alguma coisa. Agora como vimos que era um problema, começamos a ter mais projetos que querem resolver este problema e quanto mais projetos tivermos, quanto mais pessoas estiverem a pensar no assunto, mais facilmente nós resolvemos e acreditamos que no futuro vamos ter aqui umas soluções interessantes. Ótimo, ótimo. Assim que nós Ana, somos... Sim? Antes só queria intervir depois, quando é possível, desculpa. Podes falar à vontade, Teresa, diz. Tudo bem. Olá, eu sou pós-doc da Universidade de Aveiro. Eu colaborei há algum tempo com a Daniela enquanto ela esteve na Universidade de Aveiro, com o NetTag, mas eu estive noutro projeto, mas onde tive a oportunidade de fazer entrevistas nos portos de pesca e falar com pescadores, mais a nível da pequena pesca e as restrições, mas isto para dizer que de vez em quando falavam do lixo e a problemática, isto para dizer que havia quem tivesse essa preocupação, algumas vezes a acusar outros setores da pesca, não é? A pesca lúdica, mas isto para dizer que eles têm alguma consciência. Isto é a primeira coisa que eu queria dizer. E por outro lado, eu tenho uma uma questão, que é, eu enquanto fiz essas visitas, houve uma vez que estavam a fazer a limpeza do Porto de Pesca, a parte onde está a pequena pesca em Aveiro, e fizeram a limpeza. E fiquei impressionada também a quantidade de artes que estavam ali, redes e armadilhas. Então, queria saber se estão a contabilizar, se têm ideia de estimativas, quantas artes é que estão perdidas nos portos, se estão a fazer esse levantamento também. Curiosidade. É isso, está envolvido com isso da pesca. Okay. Para a DGRM, para a Carla, sim. Para a Carla, para a DOCA Pesca. E mais uma vez, parabéns às apresentações, gostei bastante. Obrigada. Obrigada, Teresa. Olá, eu não faço parte da DGRM, só para corrigir. Tem razão, peço desculpa, DOCA Pesca. Nós, quando fazemos limpezas e se forem coordenadas, porque às vezes acontece haverem mesmo limpezas de pessoas que se organizam e vão tentar ajudar e limpar, e por exemplo, houve há uns tempos um dia da limpeza em que houve muitos mergulhadores envolvidos na limpeza costeira e também nos pediram para fazer em algumas das nossas áreas, e aí nós não temos acesso a esses dados, mas por exemplo nós contratámos a limpeza do Porto de Sines e aí sim temos um relatório de tudo o que lá foi encontrado, de taxas a panelas, tudo o que lá estava, e aí sim, quando são limpezas contratadas por nós, sim, mas por exemplo temos o caso do Porto de Aveiro, que a autoridade portuária não somos nós, a administração do Porto de Aveiro, sim, deverá ter essa contabilização se foi contratado por eles. Então, quando a contratação é nossa, temos esses dados, claro, é sempre algo que pedimos. Quando são outras entidades, acreditamos que também as tenham. Ok, obrigada, Carla. Aqui temos mais, obrigada a nós pela contribuição, da minha querida. Ok, estava só a ver se tínhamos mais algum. Temos só aqui mais umas sugestões no bate-papo de transformações de plástico e não sei se não houver mais não há mais nenhuma pergunta que queiram fazer aos nossos oradores. Christopher, tens perguntas? Estou só a brincar. Então se calhar podemos dar por terminada a sessão. Quero agradecer a todos os oradores pela vossa excelentes apresentações.
Quero relembrar que o Projeto Alimar é um projeto do Centro Ciência Viva de Tavira e que nós somos parceiros do Ciência Viva de Lagos. Quero agradecer ao apoio da minha querida colega Sara Mira e quero dizer que espero encontrar-vos numa outra oportunidade, numa outra tertúlia, numa outra palestra. E pronto, por mim está. Agradeço-vos muito do fundo do coração. Obrigada à Zeza também, que tive aqui que pescar a Zeza, que eu não sabia como é que havia de encontrar a Zeza, mas consegui pescá-la. Obrigada, Emanuela, obrigada, Daniela, Beatriz, por terem ficado aqui. Aqui já sou mais conhecida que os tremosos. É verdade, é verdade. Fiquei sua fã, é verdade. Pronto, obrigada a todos e até à próxima. Obrigada. Obrigada, Christopher. Tchau. Adeus, Até à Carla. próxima, Tchau, tchau. Marisa. Tchau, Zeza. Obrigada a todos.